Fala galera, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar hoje mais uma vez aula número 6, comandos elétricos, né? Sejam bem-vindos a todos aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui agradeço a presença de vocês que estão aí essa hora da noite aí, né? Já aqui ultrapassamos aí a 8 horas, 20 horas, né? Dessa quarta-feira, dia 6/5/2020. Vamos iniciar mais um dia de treinamento aqui, uma live, né, bacana sobre comandos elétricos. Aproveito aí nesse início de aula, né, pessoal, para dar aqueles recadinhos básicos aí, fazer o pedido para vocês, chama a galera toda aí, puxa lá no Facebook, no WhatsApp, todo mundo para vir assistir a nossa live, deixa o like aí, não esquece, o pessoal deixa sempre, professor, depois eu tô assistindo a aula aqui, depois eu aperto o joinha lá, esquece. E não deixa, pessoal, vai, aperta lá, não paga nada, de graça, cara, aperta lá a joinha lá, ajuda nós aí também, né, pessoal? Dá um like aí, compartilha a nossa live, chama a galera. Curso de comandos elétricos, um curso muito interessante, muito legal. Muita gente tem vontade de fazer, né, pessoal? Conheço muita gente, que todo mundo se encanta com comandos, tem vontade de fazer, mas muitas vezes não tem condição ali, acha que é caro, não tá. Aproveita que está aberta a nossa plataforma, divulga para os amigos aí da empresa, os colegas da rua aí, entrar nas nossas lives de quarta-feira aí e assistir as nossas aulas, já agregando, pegando esse conhecimento. Vou deixar um recado aí para os alunos, né, falando da nossa plataforma lá, o Pincel Atômico. A interatividade de vocês com a nossa plataforma, muito importante que vocês participem, que vocês vão lá, que vocês mexam bem, funça bastante lá na plataforma Pincel Atômico, desbrave ela, porque é muito importante para as horas complementares de vocês, é muito importante para o conhecimento de vocês. Falei isso na última aula, vou falar até o final do curso, vou falar toda a aula sobre isso. Conhecimento, pessoal, ninguém vai tirar de vocês. Quanto maior conhecimento, melhor. Nós que trabalhamos nessa área de tecnologia, precisamos de informações. As informações, elas mudam diariamente. A informação que nós está passando hoje, amanhã pode vir uma coisa nova e já ser uma outra informação. E como que você vai estar aí atento, vivo no mercado, né, sabendo o que está acontecendo? Buscando informação. E a nossa escola já disponibiliza essas informações para vocês, a plataforma, né? O Pincel Atômico é o lugar onde vocês têm essas informações, o link lá de material complementar, tem lá atividades, lá tem lá vídeos, o fórum, pessoal, é onde a gente joga as atividades para vocês estarem respondendo, né? Lembra que eu comentei com vocês na última aula, vou reforçar agora a nossa didática aqui no final de cada aula, eu lanço lá na plataforma, lá no fórum, lá o pessoal da escola lança uma atividade que a gente faz referente àquela aula. E é muito importante que vocês façam essa atividade, respondam ela, que ela vale um pontinho lá, muito importante, ela vale como a contagem da carga horária de vocês. Lembra quando a gente falou daquelas horas de bonificação que vai vir no certificado de vocês? Essas horas são contabilizadas por essas atividades, então vocês têm que fazer essa atividade, eu dou uma olhada lá, eu dou um feedback para vocês, dúvidas que vocês tenham, a gente acaba corrigindo ali, falando diretamente no fórum, a gente pode trazer para a aula também. E é muito importante eu ter essa resposta de vocês com essas atividades, para a gente saber o norte que a gente dá na aula, se a gente está no caminho certo, se a gente passou muito rápido por uma informação e não foi absorvida por vocês, então eu preciso voltar novamente. Como o nosso tete a tete aqui, ele é muito distante, né? Nós estamos distantes nesse momento, então eu não consigo avaliar muito qual que é o grau de aprendizagem de vocês se vocês não fizerem as atividades e principalmente se vocês não participarem das lives. É muito importante que vocês assistam as aulas, né? A aula fica gravada, fica lá no YouTube, fica no material complementar a aula gravada. É muito importante que vocês assistam ela com calma, para tirar dúvida quantas vezes vocês quiserem, mas é muito importante que vocês participem da live no momento que ela está sendo feita, ao vivo, porque nesse momento nós conseguimos interagir, eu consigo já tirar alguma dúvida de vocês, a gente consegue debater um assunto, né? Eu consigo entender o que vocês estão absorvendo da aula, o que vocês estão precisando naquele momento, a gente consegue estar programando as aulas dessa forma. Então é muito importante que vocês participem das lives também. Mesmo se você chegar atrasado, não deu para chegar no horário, peguei a live, já começou, tem uns 10 minutos,
continue ela até o final para a gente ter esse debate. Aí depois você assiste ela novamente quantas vezes você quiser. Então é muito importante as lives. E na plataforma lá, material complementar, a aula fica gravada lá. Tem alguns vídeos lá, né? Em relação à última aula, nós já falamos, né? Sobre comandos. Eu falei para vocês na aula passada, nós fizemos uma aula mais dinâmica aqui, mostrando o funcionamento de uma contatora, como liga ali uma contatora e tal. E eu já lancei algum material lá, vídeos lá sobre comandos, um comando montando, para vocês irem acompanhando, vendo toda essa estrutura feita também na prática, né? Então isso é muito importante, essa informação está lá para vocês estarem buscando. Então é importante vocês fazerem a atividade e buscar os materiais complementares também. Tá ok, galera? Para quem não é aluno da escola, está aí nos visitando, está assistindo aí, participando das nossas aulas, vendo a nossa live ou vendo o vídeo agora, se não for de uma forma ao vivo, né? Mas está acompanhando, está gostando do nosso curso, continue acompanhando, né? Todas as quartas-feiras, dentre as 19 até as 21 horas, né? Início nós damos o curso de elétrica, depois já o curso de comandos. Fica aí, assiste nossos treinamentos. Se gostar, achar legal, está se interessando pela profissão, entre em contato aqui com a escola, veja os planos aí para você se tornar um aluno da nossa escola. Muitas vantagens tem os alunos da escola, né? Não só acesso aos vídeos como vocês estão tendo, acesso a uma plataforma interativa lá que tem uma série de atividades, que tem vídeos demonstrativos também, acesso a um WhatsApp exclusivo aqui da escola, né? Com os alunos, com os professores, tirando as dúvidas em tempo real aí para vocês. Você tem direito, né, após a conclusão do curso, a um certificado reconhecido aqui de uma escola de mais de 50 anos, uma escola credenciada, uma carga horária extensa, um curso de uma baita carga horária, são mais de 200 horas você tem só de bonificação participando dos sistemas interativos, mais a carga horária do curso. Então isso é muito importante, as grandes empresas prezam por isso. Ele não quer aquele certificadinho que você fez de 12 horas no curso, porque sabe que você não absorveu muita coisa, é um treinamento muito rápido. Aqui não, você aprende na teoria, você aprende na prática, você tem as plataformas 365 dias no ano te dando apoio, né? Então é muito importante, muito legal a estrutura aqui da nossa escola, que nesse momento de pandemia está abrindo o leque, abrindo a informação para todo mundo podendo entrar aí e assistir sem pagar nada as nossas lives aí, os nossos vídeos. Então faça parte. Olha lá, tá até na tela aí a playlist aí, ó, dos nossos cursos, não só o nosso curso de elétrica e de comandos, mas nós temos diversos cursos aí na área automotiva, refrigeração, cursos da área industrial de soldas, curso de caldeiraria. Então, um leque muito grande de cursos, desenho técnico. Então, para você e para sua família, às vezes você tem algum amigo aí, algum colega da empresa, um primo, um sobrinho que está querendo especializar, ainda não decidiu o que é, entra aí no site da nossa escola, entre em contato aqui com a nossa escola, nós temos um leque muito grande de curso aí. E durante a semana toda, dentre as 18 horas até as 21, tem uma live de um curso específico, tá, pessoal? Eu, por exemplo, eu dou as nossas lives aqui de elétrica e comandos, de quarta-feira, de terça-feira, eletrônica e refrigeração. Aí de segunda-feira tem outros professores que dão outros cursos aí, quinta, sexta, todo dia tem aula. Então entra lá no site da escola, dá uma olhada na programação, assiste, às vezes um curso que você tem vontade de fazer, mas não sabe muito bem como funciona, assiste uma aula lá, não tem problema nenhum, entra no YouTube da escola lá, vai na playlist, vê como que é algumas aulas, você consegue definir. Muitas vezes acontece, eu já tive muitos alunos, eu mesmo já fiz alguns cursos, que na primeira semana de curso já dava vontade de parar, pô, não era isso que eu imaginava, eu pensei que era outra coisa, não é essa área que eu quero, né? Mas acabei indo até o final, né? É importante, nunca é demais, mas você fica meio decepcionado. Olha que baita oportunidade você está tendo, você pode fazer, né, a degustação, né, pessoal? Aqui é escola gourmet, né, galera? Você faz a degustação, você vai lá e assiste, vê, não, é realmente isso que eu quero, gostei, é o curso que eu quero fazer. Aí você já entra em contato com a escola e faça a sua matrícula, junte-se ao nosso time. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar
sobre um tema, naquela forma que eu combinei com vocês, para não ficar muito maçante. O curso de comandos é um curso muito gostoso, é um curso muito legal, mas é um curso que tem bastante teoria, né? Porque a gente tem que aprender muitas coisas teóricas aí, mas nós vamos mesclando aí um pouco, né, de teoria, de prática. A gente tem o máximo chamar a atenção de vocês com a parte visual também. Então estamos trabalhando nas nossas lives aqui, né? Os slides também para vocês terem, não só eu falando aqui que fica cansativo, né? O pessoal desfoca, mas as representações também para vocês estarem analisando, vendo como funciona, e vamos fazer alguns instrumentos, algumas instrumentações aqui, algumas medições em bancadas aqui para a gente estar agregando. E como eu falei para o pessoal da aula de elétrica, né? Que acabou agora um pouco mais cedo. Uma oportunidade também para vocês estarem fazendo isso em casa também, né, pessoal? Então a gente tá fazendo experimentos simples aqui, mas que vocês conseguem também em casa estarem montando. Aí a gente fala aqui os materiais, vocês estarem montando aí devagarzinho, treinando em casa, porque isso é muito importante, né, pessoal? Nós damos o norte para vocês, o caminho, a informação, fazemos aqui, mostramos passo a passo. A aula é gravada, então você vê quantas vezes você quiser como foi feito, mas é importante que vocês apliquem também a fórmula que a gente está dando aí, vocês apliquem em casa também, tentem fazer também, replicar aí, fazer uma ligaçãozinha em paralelo, uma ligação em série, arrumar uma contatorinha velha aí, tá ligando ela, estudando como ela é, que isso vai agregando para vocês, vai te ajudando. Então nós vamos e vai gerando dúvida para vocês. Nas dúvidas vocês entram lá no WhatsApp, aproveita a nossa aula, tira essas dúvidas também. Mas é importante que vocês treinem também. Não adianta a gente só estudar, não é verdade, pessoal? A gente estuda, é muito bom, aquilo fica para nós. Mas se nós não aplicarmos, a gente esquece. Não esquece totalmente, mas vai perder na prática e esquece algumas coisas. Então você tem que estar aplicando, treinando para não deixar guardadinho lá do lado, lá no cérebro, lá no fundinho do cérebro, lá, né, do lado do nosso primeiro beijo, né, fica essas informações que você já nem lembra mais o rosto da mina. Você lembra o nome da mina, você lembra tudo, só que o rosto dela você não consegue mais enxergar, né, galera? Então fica assim, se você não treinar, não praticar, vai acontecer isso daí. Nossa aula de hoje nós vamos falar, pessoal, sobre os circuitos elétricos, né, galera? Circuitos elétricos, que são, né, os circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos, conforme está aí na nossa representação, vocês estão vendo aí. É muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu sei que talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês que estão no curso de comandos, já tenham uma boa base de elétrica, né, de elétrica residencial. Afinal de contas, como eu disse na outra aula, o curso de comandos, ele seria até uma pós-graduação de um curso de elétrica, né? Então, para quem já tem um domínio aí de elétrica. Mas é sempre bom a gente fazer essas revisões, a gente revisar os conceitos fundamentais que são muito importantes. E para poder alinhar também, colocar todo mundo no mesmo nível, uma vez que a gente sabe que pode ter algum amigo aí que está inscrito no curso aí, que já veio direto para o curso de comandos e não fez um curso de elétrica antes, até tem o conhecimento da elétrica na prática, sabe fazer uma ligação, medir, mas não tem aí um conhecimento teórico dos fundamentos. Então a gente precisa alinhar essas ideias, porque quando a gente começar a entrar, fazer propriamente dito lá o comando, montar um comando, vocês têm que estarem muito cientes disso, muito a par, saber o que é uma ligação em série, o que é uma ligação em paralelo, o que é um circuito monofásico, o que é um bifásico, o que é um trifásico, para cada equipamento, esse motor, identificar o motor, qual que é um motor trifásico, um motor bifásico. Então todo mundo já tem que ter esse alinhamento aí para a gente estar fazendo o curso de comandos. Até aproveitando esse ensejo aqui, eu falei de ligações em série, ligações em paralelo. A aula de hoje de elétrica foi justamente esse tema, ligações série e paralelo. Então quem tem ainda dificuldade nesse assunto, quando eu falo isso, não consegue visualizar direitinho o que eu estou querendo dizer com isso, né? Vai lá depois que terminar a nossa live aí com calma, entra lá no curso de elétrica residencial e industrial, na aula de hoje, a aula número 6, nós falamos esse tema. Assiste essa aula aí para você poder alinhar, porque nós vamos estar falando muito sobre isso. Eu vou passar rapidinho, aqui você vai ligar em série, aqui você vai ligar em paralelo, você já tem que ter isso em mente. Então se você tem dúvida, assiste lá a nossa aula de elétrica lá, já põe essa teoria em ordem aí, para a gente poder dar andamento no curso aí. Tem algum bom canal de comandos no YouTube? Tem o quê? Algum bom canal no YouTube de comandos? Você conhece?
Tem vários, tem muitos canais bons de comando. O canal do professor que vos fala, né? Dicas do Denner, ó, pode entrar lá que tem vários comandos legal. Mas tem outros canais específicos só de comandos também. Eu vou fazer o seguinte, galera. Como que é o nome do amigo aqui? É o Daniel Santos. Daniel, Pode passar. Daniel, coloca a sua pergunta no WhatsApp depois, para mim não me esquecer, para a gente não se perder, que depois lá no WhatsApp eu respondo e mando os links de alguns canais bacanas aí de comandos. E inclusive o canal mais importante para vocês, aí até uma dica eu vou deixar para você, Daniel. O canal mais importante para você nesse momento que está começando, qual que é? A plataforma do pincel atômico da escola. Por quê? Na plataforma do pincel atômico tem lá atividades complementares. Atividades complementares tem vídeos lá. Tem alguns vídeos lá que estão lá marcados em azulzinho. Você vê que é uns links de vídeo, que são links da própria plataforma, né, da distribuidora de ensino aqui. E tem os links em vermelho, que são nós da escola, né, a direção da escola, os professores que colocam lá. Esses links em vermelho, eles estão parecendo um livrinho, eles não parecem um vídeo, eles parecem um livro. Só que são vídeos também, tá ok? Vocês estão vendo aí na tela. Eles são vídeos, alguns são vídeos que você pode ver. Então você vê pelo enunciado e assiste. Por que é importante vocês verem os vídeos aí? Porque esses vídeos são separados pelos professores. Então são vídeos que a gente sabe que tem um alinhamento com a aula e que está correto. Porque o YouTube, ele é muito legal, ele é muito bacana, te dá muita informação, só que te dá muita informação certa e muita informação errada também. Então, se você não tem muito conhecimento, às vezes você vai ver uma informação errada e vai fazer da forma errada. Dentro da plataforma da escola, você não tem informação errada, você tem a informação certa, já foi lá filtrado aquilo, a gente sabe que a informação está correta. Então, você buscando lá, e a cada aula, eu vou jogando lá, eu vou colocando alguns vídeos lá referente à aula, que ajude na formação do comando e vídeos certos, né, para você não se perder. Mas de qualquer forma, coloca no WhatsApp, eu vou estar respondendo para você no WhatsApp lá, para toda a turma aí, e colocando alguns links aí de alguns caras bem bacanas aí que dão dicas super legais de comandos também, que é muito importante isso, você pesquisar e estudar, quanto mais informação, melhor, né, galera? Então, em cima disso, voltando aqui para o nosso mundo aqui da aula de hoje, a aula número 6, nós estamos falando de circuitos elétricos aí, monofásicos, bifásicos e trifásico, né, galera? Vamos lá, coloca para mim. Isso, por gentileza. Então, galera, aí nós temos, é muito importante a compreensão dos circuitos, né? Então, nós temos, essas são as configurações dos circuitos elétricos prediais e industriais, né? Que a gente tem hoje aqui em São Paulo, no Brasil, né? Então, os circuitos eles são divididos dessa forma: circuitos monofásico, bifásico e trifásico. O que significa cada um, onde é aplicado cada um e como eu identifico cada um deles, né, pessoal? Vamos começar, galera, falando aí do circuito monofásico, né? Esse carinha aí, vocês estão até vendo aí na tela aí, uma representação de um circuito monofásico. Aí eu vou dar uma explanação rápida dele aqui. Em um sistema monofásico, a rede dispõe de dois condutores elétricos, sendo um condutor de fase e um condutor de nêutron, de forma com que a tensão elétrica desse sistema nas instalações elétricas seja de 127 volts ou 220 volts, podendo variar de acordo com a concessionária de energia elétrica. Nas instalações elétricas, a rede monofásica é distribuída através de tomadas de uso geral e é utilizada para alimentação de equipamentos do cotidiano, como notebooks, computadores, carregadores de celular, iluminação, chuveiros elétricos e televisores. Geralmente, as instalações elétricas de rede monofásica consomem em média no máximo 8 kW. Então, galera, o sistema monofásico, aqui em São Paulo, por exemplo, né, a distribuição elétrica aqui, a distribuição monofásica, ela é feita com uma fase e com um nêutron, né? Então, quando a gente pega lá, você tem no seu relógio de entrada, ele entra 3 cabos ali, né? 2 cabos de fase e um cabo de nêutron. Quando você faz a combinação de uma fase com nêutron, você tem a alimentação de 110 ou 127 volts. Na verdade, hoje em dia, é padronizado 127 volts, tá, galera? Existe uma variação nessa tensão, mas é comum, né, as pessoas utilizarem do 110, porque antigamente era 110. E aí virou regra 110. Mas isso
mas o padrão é 127, mas existe uma variação que nós vamos fazer na prática, vocês vão ver que muitas vezes não dá esse valor. Então, 110 ou 127 volts, você entende aí essa tensão. Uma fase e um neutro. Uma fase e um neutro, 127 volts aqui em São Paulo. Em algumas instalações industriais, instalações comerciais de grande porte, né, instalações de shopping centers aí, você não tem o 127 volts, né? Porque a alimentação lá é de uma tensão maior, é 380 volts. Então você tem uma alimentação trifásica em 380 volts, né? Então quando você pega uma fase com o neutro, ele não dá 110, ele vai dar o 220. Então uma fase de 380 com neutro é igual a 220. Nesse caso você não teria o 127 volts, a alimentação 110. Você faria de que forma então? Nessas instalações, no shopping, um cliente seu te chamou lá para ir ver um sistema elétrico da loja dele no shopping e chega lá, ele quer ligar lá um computador, quer fazer um comandinho lá para ligar a iluminação dele, só que a iluminação dele, o comando que você vai estar fazendo ali é um comando 220, só que no quadro dele você mede lá, é tudo 380. Como que você sai com esse 220? Você sai uma fase e o neutro. Você pegando o neutro com uma fase 380, você vai ter o 220. Ah, mas eu quero minha iluminação, ele quer que seja 110 volts. Aí você vai ter que utilizar um transformador, não tem jeito. Você vai ter que alimentar esse transformador com a tensão, ou de 380 ou de 220, saindo para 110 volts. Mas nesses casos você vai fazer aí um sistema monofásico 220. Então, pessoal, é bom, essa já é uma informação importante, vocês terem em mente. Existe sistema monofásico 220 sim, uma fase e um neutro é 220. Em algumas situações, em alguns estados, algumas cidades, é até regra isso, a própria iluminação. Algumas cidades não tem o 110 volts, 127 volts, é só 220, né? E o 220 é uma fase e um neutro. E isso é muito comum até, vocês terem essa ciência, né? Essa informação é muito importante vocês guardarem, porque quem trabalha, nós trabalhamos com comandos elétricos, nós trabalhamos com equipamentos industriais, né? Você vai fazer comando para ligar máquinas, ligar motores. E grande maioria dos equipamentos que você vai estar utilizando, ligando, equipamentos de refrigeração, de ar-condicionado, motores de torno, de fresa, esses equipamentos, muitas vezes, quando eles são 220, ele vai estar lá escrito na plaqueta dele, monofásico em 220. Aí você vai falar, pô, mas monofásico em 220? Ele vai estar lá marcando lá na etiqueta dele, uma linha e um neutro. Aí você fala, pô, mas 220 não é linha e neutro, é linha e linha, é fase e fase, não fase e neutro. E eles muitas vezes estão marcados, fase e neutro, linha e neutro. Por quê? Porque eles utilizam dessa forma. Para os industriais você está fazendo o 220 utilizando uma fase, que seria uma fase alta de 380, mais um neutro, né? Ou em regiões, as próprias ligações residenciais, que já não tem o 110, é uma fase neutra 220. Então existe essa diferença, você precisa saber e entender. Então se você mora aqui em São Paulo, na região de Santo André, que o 220 é duas fases, o 110 é uma fase neutra, você vai trabalhar. Se você vai trabalhar em outro lugar, você tem que ter essa informação, saber como que funciona lá, como que é a rede daquele lugar. Você vai fazer uma manutenção num shopping center, antes de sair mexendo lá em tomada, tirando, ligando equipamento, você vai lá no quadro de distribuição e vai identificar o que você tem lá. Como que você vai identificar? Vai pegar seu amigo amperímetro, né? Conforme nós falamos na outra aula, nós vamos usar ele nessa aula ainda, e vai estar identificando lá cada fase. Então, dessa forma você sabe aí o que é fase-fase, o que é fase neutro, e a nossa ligação monofásica sempre vai ser isso. Eu falei em sistema monofásico, você entende que tem um neutro no meio, você só tem uma fase, uma fase, o outro é neutro. Então se a minha alimentação é 380 e eu falo para você, ô Roberto, puxa lá uma alimentação monofásica do meu quadro de força, e você vai lá, você mede o meu quadro de força é 380, você sabe que você vai puxar uma alimentação o quê? De 220 volts, uma fase e um neutro de 380 a 220 volts. Ó, puxa lá uma alimentação monofásica aqui, que eu vou montar um quadro de comando aqui. Você vai lá no meu quadro, o trifásico dele é trifásico em 220, ou é bifásico em 220, e eu pedi para você puxar uma rede monofásica, você vai puxar uma rede como? Uma rede 110 volts, né? Uma fase de 220 com o neutro,
110 volts. Então você precisa ter essa análise, ok? Do que é uma rede monofásica. Muito comum, essa é muito fácil, né, pessoal? É o cotidiano, é o que está na residência, a maioria das nossas tomadas nas nossas casas é as tomadas monofásicas aí, sem segredo. E aí, saindo das monofásicas, nós temos os tipos, né, os circuitos bifásicos, né, galera? Mas eu vou voltar só um pouquinho, sobe o outro slide para mim, por favor, só para a gente fazer uma representação aí rápida aí. Isso. Residencial, olha lá, uma representação de uma ligação residencial, pessoal, monofásica, olha lá, a iluminação, um fio sai do neutro, um fio sai da fase. Então, estou fazendo ali uns 110 volts, sem segredo isso daí, né, pessoal? Depois nós faz rapidinho aqui, até na prática, essa ligação. Agora, saindo da ligação monofásica, a gente vai entrar na ligação bifásica, né, pessoal? O que é uma ligação bifásica? Pode passar para mim, por favor. A ligação bifásica, galera, é o chamado aqui nosso 220 volts, né? Então, quando eu pego duas fases, né, eu tenho o 220 volts. Então, eu meço lá no meu quadro de distribuição lá, fase, dá 220 volts. Uma fase e um neutro, 110 volts. Então, quando eu meço duas fases, eu tenho carga ali nessas duas fases, a minha alimentação é uma alimentação bivolt. Os nossos relógios de distribuição aqui, eles são dessa forma, né? Tem duas fases, os residenciais, né? Duas fases lá que entram as duas fases, dois fios, são duas fases, e o neutro, né? Esse daí é o sistema bifásico. O sistema bifásico possui como característica a existência de 3 condutores elétricos, sendo entregues ao estabelecimento. 2 condutores de fase e um condutor neutro, de forma com que a tensão de fase e linha pode variar entre 127 e 220 ou 220 e 380, dependendo da concessionária de energia. Geralmente, as instalações elétricas de rede bifásica consomem em média o máximo de 25 kW. Então, galera, o que acontece? Nas instalações bifásicas, por que nós usamos um sistema bifásico? Porque a nossa potência, né, pode ser maior aí, eu consigo alimentar aí componentes, né, aparelhos de uma carga maior, tendo aí até uma corrente menor, né, o que nos gera uma economia na distribuição, quando você vai selecionar ali o tipo de cabo. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Por que um chuveiro elétrico ele é 220, né, duas fases aqui, ele não é 127 volts? Porque se você tem um chuveiro lá de 5.800 watts e 127 volts, você tem uma corrente. Se esse mesmo chuveiro de 5.800 watts, você tem ele em 220, você tem a metade dessa corrente, né? Então, na hora que você vai projetar lá os cabos que você vai estar fazendo para alimentar esse chuveiro, o disjuntor que você vai estar utilizando, até a capacidade elétrica em geral para a concessionária poder fazer a alimentação, a sua entrada, o seu padrão de entrada ali, se você for muito acima do que ela determina ali para o uso residencial, ela não vai fazer a sua instalação, vai fazer que você compre um outro tipo de relógio, um outro tipo de ligação, mais cara. Então você tem que entender para distribuir. Um sistema bifásico, você consegue fazer uma distribuição melhor das cargas do que um sistema monofásico. E aí para grandes consumidores, na residência, um chuveiro, uma máquina de lavar, um ar-condicionado, você faz as tomadinhas 220, né? E enquanto para tomadas de uso geral ali, ou a iluminação, você faz com as tomadas monofásicas de 127 volts, sem nenhum problema. Então, passa para mim o próximo slide, por favor. O circuito trifásico aí. Então, vamos fazer um experimento aqui, antes de entrar no circuito trifásico para vocês. Abre para mim aqui na câmera aqui, vamos fazer um experimento prático aqui, do sistema monofásico e bifásico. Então, pessoal, olha lá, eu tenho aqui, isso aqui eu utilizei, na verdade, agora cedo aqui na aula de elétrica, né? No improviso aqui eu vou fazer para vocês aqui. Não estava nem no cronograma da aula a gente fazer experimento, mas que aí a gente vai fixando o que a gente está falando na prática aqui. Então, eu tenho uma ligação de lâmpadas aqui, né? Uma ligação em paralelo de lâmpadas aqui, e eu vou estar alimentando elas aqui na minha rede de energia, aqui em minha tomadinha. Então, vou alimentar aqui essas lâmpadas, ok? Essa daqui tá. Então, vamos colocar novamente.
acendeu todas as minhas lâmpadas aqui. Aqui, qual que é o sistema de alimentação que eu tenho aqui? É bifásico, é trifásico, é monofásico? Não sei, olhando assim, não dá para você identificar. Como que você vai identificar? Que sistema é esse aqui? Deixa eu só abaixar aqui, vou tirar a luminosidade, porque está aqui na minha vista para mostrar para vocês. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu alicate amperímetro, meu multímetro, escala de tensão corrente alternada, ok? Eu vou medir a minha entrada de alimentação primeiro, né, pessoal? Minha tomada, eu quero ligar minha tomada aqui, ou meu quadro de distribuição, lá nos disjuntores, não importa. Eu vou medir aqui, medir a minha entrada de força aqui, o que eu tenho? 113 volts. Se eu tenho aqui 113 volts, pessoal, representa que eu tenho aqui uma alimentação monofásica. Então eu posso dizer aqui que um lado meu é neutro e um lado meu é fase. É uma ligação monofásica. Eu tenho um neutro e uma fase. Então na minha instalação residencial de iluminação aqui, eu liguei as minhas lâmpadas aqui numa ligação monofásica. Mas eu poderia ligar minhas lâmpadas numa ligação bifásica, por exemplo? Com certeza, poderia ligar numa ligação bifásica. Mas para isso, o que acontece? Se eu estou aqui na região onde a distribuidora, a minha alimentação bifásica é uma alimentação de 220 volts, eu tenho que ter uma carga de 220 volts. As minhas lâmpadas têm que ter uma capacidade de tensão de 220 volts. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, são lâmpadas de LED, né, pessoal? Lâmpadas de LED, elas têm as características de serem bivolts. O que significa? Elas funcionam tanto em uma potência como na outra. Tanto em 127 como em 220, elas vão funcionar. Então, se eu mudar aqui a minha alimentação para uma rede bifásica, 220 volts, e eu vou estar fazendo isso agora, para vocês acompanharem, o que vai acontecer? Elas vão funcionar normalmente. Então, eu mudei ali a minha fonte de alimentação. Vamos fazer a medição aqui. Vou estar medindo aqui. Olha lá, pessoal. 230 volts. Então, eu aumentei aqui, eu mudei para uma rede bifásica aqui. Então, nesse momento que eu tinha neutro e fase, eu tenho o quê? Fase e fase. Então, eu tenho duas fases aqui dando 220 volts. Tá ligado? Se eu rosquear aqui minhas lâmpadas novamente, o que vai acontecer? Todas elas vão estar funcionando aqui em 220 volts. Se eu fizer a medição diretamente aqui na lâmpada, olha lá, 220 volts. Minha rede bifásica. Então, o que diferencia da rede bifásica da rede monofásica é a quantidade de fases. Eu tenho duas fases, na monofásica eu tinha uma fase e um neutro, ok? Então, essas são as representações das... Pode me colocar lá direto, por favor. Essas são as representações das linhas, né, bifásicas e monofásicas. Agora, até aí, galera, segredo nenhum, né? Cotidiano geral, todo mundo vê isso, vocês veem isso diariamente em casa. Não falei novidade nenhuma para ninguém, né, galera? Agora, o importante, qual que não é tão comum e que é muito importante para nós da área de comandos, é a rede trifásica, galera. Essa é a importante. Complicada? Não, muito simples também, mas como não é usual, normalmente você não tem na sua casa uma rede trifásica, as pessoas não conhecem, então as pessoas criam mitos em cima de rede trifásica, tem medo, né? O pessoal quando abre aquele quadro que vê aquele monte de disjuntor, vê 3 fases, dá aquele barramento grande, já fica assustado, não quer chegar nem perto, coloca capacete, coloca tudo, não quer chegar perto porque vai explodir, tem esse medo. Não é assim que funciona, né, galera? É claro que os EPIs são fundamentais, né? Você precisa utilizar EPIs para trabalhar com elétrica é muito perigoso, mas não tem diferença nenhuma. Qual a diferença? Aliás, diferença tem, mas assim, em potencial de risco, uma rede monofásica de 110 volts pode te matar da mesma forma. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. Então, o circuito trifásico, pessoal, a rede elétrica dispõe de 4 condutores. 3 condutores de fase, normalmente chamados de RST, e um condutor neutro. Assim como no sistema bifásico, as tensões de fase e linha podem variar entre 127, 220 ou 220, 380,
Na verdade, até mais do que isso. Tem rede trifásica de indústrias aí que vai 440, isso aí, e aí vai subindo, tá? Pela carga. Em algumas situações, os sistemas trifásicos fornecem em média potência de até 75 kW, muito usado em indústrias e comércios. Então, galera, na verdade, dentro da indústria, você tem redes trifásicas muito maiores até, né, do que 220, 380, 440, porque quanto mais pesado for o trabalho, os equipamentos, os maquinários, os motores, normalmente, nós falamos em motores, né, mais potência, então maior você tem que ter a corrente, porque quanto menor menor a tensão que você tiver, maior é a corrente. Então, você imagina um equipamento muito grande, muito pesado, um motor muito grande, onde a corrente dele já é super alta, e o que acontece? Você precisaria de um cabo, né, de um condutor super grande ali para estar alimentando, fazendo aquela linha de produção, e para você não fazer isso, o que você faz? Você aumenta a tensão. Então as indústrias, as fábricas normalmente trabalham até com subestações dentro delas para elevar essa tensão lá em cima para poder as cargas, a corrente ser menor ali, muito equipamento funcionando ao mesmo tempo, né? Então você trabalha com tensões maiores. E a rede trifásica, ela é muito indicada nessas situações, porque você consegue distribuir as cargas aí, você consegue fazer um balanceamento ali entre as fases, entre as três fases, onde você acaba diminuindo aí a corrente em alguns circuitos, né? Então motores trifásicos, por que utilizar um motor trifásico e não um motor monofásico, né? Porque o motor monofásico de mesma capacidade de um motor trifásico, ele já no seu aspecto físico, na sua montagem, ele já é muito maior, ele já tem uma característica de tamanho maior, é mais pesado, consome mais corrente, então por isso que é utilizado os sistemas trifásicos, e na indústria a gente utiliza muito, e comandos é feito, a grande maioria, 80% dos comandos que você vai fazer é para estar acionando componentes trifásicos, a grande maioria. E quando eu falo em componentes, eu falo basicamente em motores, porque não é 100% dos casos, você tem equipamentos que você não vai alimentar motores, comandos que você não alimenta motores, você vai alimentar comandos para iluminação, comandos para circuitos resistivos, né? Mas a grande maioria são para acionar motores de forma em geral, né? Então é muito importante motores de forma em geral, a grande maioria são motores trifásicos. Depois nós vamos chegar na aula de motores, como identificar, né, o motor trifásico, o motor bifásico, motor monofásico, motor trifásico de 6 fios, de 9 fios, de 12 fios. Vamos falar bem sobre isso daí. Mas para isso a gente precisa ter esse conceito das tensões, como que é feito essa distribuição dos circuitos elétricos aí, pessoal. Qual que é a vantagem, né? A vantagem do circuito trifásico. A distribuição de energia elétrica na maior parte do mundo é feita por sistemas trifásicos. Isso ocorre porque o sistema trifásico, de fato, oferece diversas vantagens quando comparado ao sistema monofásico. Como podemos ver a seguir, o sistema trifásico necessita de uma quantidade menor de cobre ou alumínio para entregar a mesma potência que um sistema monofásico entregaria, ou seja, condutores de menor seção. Os geradores trifásicos são menores e mais leves que seus equivalentes monofásicos, por usarem com maior eficiência seus enrolamentos. Os motores trifásicos são menores que os motores monofásicos equivalentes, ou seja, de mesma potência elétrica. Devido ao campo girante produzido pelas três fases, os motores elétricos trifásicos partem sem a necessidade de dispositivos especiais, enquanto os motores monofásicos exigem um enrolamento extra de partida. Motores trifásicos produzem um torque constante e por isso são menos sujeitos a vibrações, o que não é possível nos motores monofásicos. Em comparação aos retificadores monofásicos, os retificadores trifásicos apresentam menores ondulações na tensão retificada, ou seja, a tensão é menor. A potência total em um sistema trifásico nunca é nula, porque no sistema monofásico a potência elétrica sempre é anulada quando a tensão elétrica ou a corrente elétrica passa pelo ponto zero. Então, pessoal, existem inúmeras vantagens de você utilizar um sistema trifásico. E por que então a gente não utiliza sistema trifásico nas nossas residências? Porque nas nossas residências, em pequenos comércios, a demanda de carga é pequena, então não tem a necessidade de você estar tendo
essa potência maior. E isso é cobrado, tudo é cobrado, né, galera? Para você ter uma rede trifásica, se você quiser, você vai ter que fazer um projetinho lá de carga, pedir para a concessionária de energia e eles vão estar disponibilizando lá para vocês, cobrando o relógio deles, aquela carga a mais, vai estar cobrando a mais. Então, agora, se você tem a necessidade, quer ter para testar um motor ou outro, é só você pedir que eles vão instalar lá. Mas o melhor dos mundos é sempre o sistema trifásico. Em motores trifásicos, por exemplo, como falei agora aqui no exemplo, motores monofásicos e bifásicos, eles utilizam o que? Capacitores, né? Para dar ali o torque de partida, o sentido do giro, né? Em motores trifásicos você não usa esses componentes, né? Porque as próprias fases já fazem essa partida e já fazem ele tá girando aí num sentido ou no outro, sem você precisar de um capacitor, um outro dispositivo ali na linha que pode dar um problema, que pode gerar aí mais uma causa de defeitos que você está eliminando. O quanto maior você puder estar eliminando problemas no seu circuito, no seu dispositivo, no seu equipamento, melhor, né? Então, quanto mais enxuto tiver o equipamento, menos problemas você tem. Então, por isso é muito importante essa ligação que a gente tem na rede trifásica, você ter essa rede trifásica. Nossas contatoras, como eu mostrei na última aula, né, galera? A contatora, elas são ou monofásicas, ou bifásicas, ou trifásicas, como eu mostrei para vocês. A grande maioria, 90% das contatoras, são contatoras trifásicas. Mas existem contatoras bifásicas e contatoras monofásicas. Você pode ligar uma contatora trifásica para alimentar uma carga bifásica ou monofásica? Você pode, sem problema nenhum. Só que você vai sobrar ali contatos, né? Você tem 3 contatos para estar alimentando, para estar jogando alimentação indo para sua carga. Você vai estar utilizando só 2 aí ou só 1, se for um monofásico, né? E aí você vai ter 2 contatos sobrando. Agora, você pode fazer o contrário, com a contatora bifásica, você ligar uma rede trifásica, uma carga trifásica? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque na sua contatora você só vai ter 2 entradas e 2 saídas. A entrada da alimentação elétrica, né? O que vem lá do seu disjuntor, e a saída para a carga. 2 fases. E a terceira fase que está faltando? Você não vai ter, né? Então, como eu disse, o mais comum é a trifásica, que é mais fácil de você achar no mercado. Então, se você for comprar para fazer uma rede, você não sabe, você está em dúvida se o motor que o cara quer ligar é trifásico ou se é monofásico ou se é bifásico, você leva uma contatora trifásica que não tem erro, né? Se for bifásica, você vai conseguir ligar normalmente. Se for trifásica, você vai conseguir ligar normalmente. Uma outra característica do sistema trifásico, isso é muito importante, quando você vai lá identificar no quadro de distribuição, você vai lá com o seu amperímetro, né, identificar, você vai ter lá 3 barramentos, né, entrando os disjuntores trifásicos são tripolares, que a gente chama, né? Entra ali 3 fases nele também. Você vai estar medindo, você vai medir primeiro 2 fases, você pega lá, essas fases são determinadas como RST, né? Mas em muitos quadros, a maioria dos quadros, vocês vão ver, não tem essa identificação. Alguns tem, outros não tem. Mas independente, você vai pegar 2 pontos lá, vai medir, aí vai dar. Se for um quadro, se aquele sistema trifásico for um sistema 220, quando você medir entre 2 fases, vai te dar o quê? 220. Quando você medir, você está aqui com a na de cima e na do meio, você jogar para de baixo lá, 2 fases, 220. Qualquer medição que você fizer entre fases, vai te dar 220 volts. Se você pegar essa fase e pegar lá um barramento de neutro do quadro, você está medindo fase com neutro, vai dar o quê? 127 volts. Você vai medir a outra fase? 127 volts. A terceira fase, 127 volts. Em algumas situações, algumas instalações mais antigas, tem o que nós chamamos de fase alta. A distribuição, né, lá do transformador vem com uma fase mais alta do que as demais. Então, isso é uma característica muito importante e um cuidado que vocês têm que ter quando forem identificar redes, quadros de alimentação de distribuição trifásicos, 220 principalmente. Porque, o professor me ensinou qualquer fase que eu pegar com neutro vai dar 127 volts. Então, eu peguei uma fase qualquer, puxei lá uma tomada lá para o cara ligar o computador lá da recepção dele. Quando o cara ligou o computador queimou.
Aí você vai lá medir, aquela fase está dando 180, 190 volts. Você fala, poxa, mas eu peguei uma fase e um neutro. Mas é que em alguns casos existe essa fase que é mais alta, a fase alta que a gente chama. Então é muito importante que você sempre meça. Quando você for fazer uma derivação, puxar uma rede monofásica de um quadro trifásico 220, você checar a fase que você está pegando com o neutro, se não é uma fase alta. Se for uma fase alta, você pega a outra fase. Se você medir entre elas vai dar ali aproximadamente aquela tensão mesmo, 120, 125 volts, aliás, desculpa, 220, 225, 200, 210, vai ter uma pequena variação, mas vai estar dentro. Mas quando você pega com neutro, uma das fases ela vai estar muito mais alta. Então tomem sempre esse cuidado de verificar, porque isso acontece demais, né? De você puxar e ter um problema aí no seu quadro de distribuição, na sua rede trifásica de 220. E para o trifásico 380, muito comum, né? Como eu disse no início aqui para vocês, até por conta dos shoppings, né? Essas redes, centros comerciais muito grandes hoje, né? Antigamente, lá 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar, estava começando a ter shopping aí, mas não era muito, a gente nem tinha muito contato com isso. Então, nas aulas, os professores nem falavam muito sobre isso aí, alimentação trifásica em curso de elétrica residencial, predial, não se falava muito em 380, porque não tinha. Mas hoje não, hoje é uma realidade muito grande. Vocês vão fazer muitos atendimentos aí, montarem, verificar comandos elétricos de sistemas de ar-condicionado em shopping, tem muito, e lá a alimentação é 380, e se você precisa de uma alimentação ali 220 volts, o sistema de ar-condicionado mesmo, para vocês terem uma ideia, pessoal, no comando elétrico dele, a parte de comando, como eu falei para vocês na última aula lá, o A1 e o A2, normalmente ele é ou 220 ou 24 volts. 24 volts está tranquilo que tem um transformador lá na máquina. Mas quando é 220, você tem que vir direto da rede e montar o comando para alimentar a contatora, o A1 e A2, 220. Só que os motores da máquina, o compressor, o motor do evaporador, o motor do condensador, são motores de 380. Então você vai ter a carga de 380 entrando na contatora, né? A carga principal da contatora, como a gente viu na outra aula, no L1, L2, L3, entrando nas três fases 380, saindo as três fases 380 para ligar esses motores, ligar o compressor, mas na parte de comando A1 e A2 vai estar entrando quem? Vai estar entrando o 220. E onde você vai pegar esse 220 se quando você mede lá tudo é 380? Você vai pegar uma fase e um neutro. A fase e o neutro do 380 vai dar o 220, se alimenta a sua contatora. No caso de comandos de 24 volts aí, você vai fazer um 220, vai para alimentar um trafo, um transformador, e esse transformador vai sair por 24 volts. Pessoal, nossa aula correu aqui, ó, já estendi a hora aqui, então foi muito legal estar participando com vocês aí novamente. Eu vou aqui rapidamente corrigir um exercício que eu deixei na plataforma na última aula. Como eu disse, nosso padrão aqui, toda aula vai ter uma atividade, um exercício lá. Então vocês têm que entrar na plataforma do Pincel Atômico lá, no link fórum, tá lá o exercício correspondente à aula. Então hoje vai estar subindo um exercício correspondente a essa aula de hoje, vocês respondem lá depois desse exercício, na próxima aula, no final da aula a gente corrige. Hoje eu vou corrigir o exercício que eu deixei na aula passada para vocês, ok? Deixa eu abrir ele aqui, aula número 5. Provinha aqui, beleza. Então eu vou corrigir esse exercício que está lá, mesmo se você não fez ainda o exercício, eu vou fazer a correção, entra lá e faça o exercício, porque ele vale um pontinho lá, esses pontos que vale para a carga horária de vocês, né? Para o complemento da hora de vocês no certificado. Então é importante que vocês vão lá e façam lá a atividade. Vou estar corrigindo aqui, exercício super simples aqui para os feras de elétrica aí. Assinale a alternativa que representa a afirmação. A grandeza elétrica é representada pela unidade volts. Tensão, né, galera? A tensão é representada pela unidade de volts. Dentre as grandezas elétricas, qual é utilizada para dimensionamento dos cabos, os fios? Para determinar os fios, os disjuntores, a gente usa o quê? A corrente elétrica, né, pessoal? Em cima da corrente é que a gente dimensiona isso daí. Ao medir a corrente elétrica de um equipamento com alicate amperímetro, podemos envolver no alicate todas as fases juntas? Podemos pegar o alicate e pegar todos os fios para medir a corrente? Não, né, pessoal? Conforme a gente viu, a gente pega um fio só para medir, então a afirmação é falsa, né? A energia elétrica utilizada em nossas residências
para alimentar as tomadas e iluminação são oriundas de fontes, de que fontes? Baterias, pilhas ou da usina? Da usina, né? Vem pela rede de distribuição. Então, bem calminho, né, pessoal? Você vê que atividade simples aí para vocês que são feras aí, mas façam lá, importante. O início é assim, a gente começa bem devagarzinho, né? Conforme vai aprofundando, a gente vai aumentando a dificuldade aí. Mas é importante que vocês façam exercício. Está faltando, acho que 2 exercícios, né? Porque é para ter um exercício para cada aula. Essa é a aula de número 6, a aula passada de número 5, vocês têm esses 2 exercícios já. Tem mais 2 exercícios lá no fórum. Está faltando 2 exercícios de 2 aulas, que essa semana eu vou estar jogando lá só para a gente alinhar, deixar aí tudo certinho. E daqui para frente sempre acompanhando dessa forma. Toda aula tem uma atividade no final. E acompanhe lá na plataforma, atividades complementares lá, o material que a gente vai estar colocando lá, disponibilizando vídeos lá práticos, né, para vocês estarem vendo melhor, vendo como que se faz ali na prática, nos equipamentos. E lembrando novamente nosso amigo lá, não esquece de colocar no WhatsApp lá a questão que você fez, né? Para mim tá dos links de apoio aí, de vídeos de comando, o Daniel, que eu vou estar colocando uns canais legais lá para vocês estarem acompanhando também. Valeu, galera, obrigado novamente pela aula aí, quarta-feira hoje, não teve futebol, mas teve live, não vejo a hora do Coringão voltar para campo, né, mas enquanto isso a gente estamos aí estudando todo mundo junto. Galera, convido vocês na próxima semana mais uma aula aí, na quarta-feira estaremos aqui mesmo horário. Na terça-feira estaremos aqui, aula de refrigeração e eletrônica, muito legal. Convido vocês a estarem assistindo essas aulas de eletrônica e refrigeração, está muito linkado isso com o nosso curso de comando. Então, participem das aulas aí. Obrigado, boa noite para vocês aí.